Paz e graça, povo de Deus, povo de Deus. Bora nós dar uma refutada em algumas heresias, alguns enganos, ou até mesmo em algumas interpretações teológicas, né, pessoal? Que a gente precisa combater, né? A gente precisa se posicionar, a gente precisa... Na verdade, irmãos, aqui a questão aqui é, muitas das vezes, a gente precisa mostrar textos bíblicos, né? A questão nem de se posicionar muito, mas é botar ali um texto bíblico para mostrar que tem interpretações que as pessoas fazem, mas quando a gente olha para a Bíblia, será que a gente pode usar essa interpretação? Será que essa interpretação ela fica de pé quando a gente bota a Bíblia? Então, isso aqui é um trabalho que a gente vai fazer agora, tá? Vamos hoje para a Assembleia de Deus. Vamos ver um pregador da Assembleia de Deus. Eu trouxe bastante enganos e essa semana stories, né, falando sobre os enganos da Igreja Adventista. Alguns irmãos gostaram, né? Entre eles pessoas que estão evangélicos gostaram. Vamos ver se nós tocar na doutrina agora que vocês creem, vocês gostam também, né? Porque quando a gente combate o engano de uma denominação que nem a Mormons, que é seita, né? Seita que nem o adventismo, muitos evangélicos gostam. Quando a gente combate uma doutrina falsa da Umbanda, quando a gente combate uma doutrina falsa do Candomblé, quando a gente bate numa doutrina falsa da Católica, e não vem dizer que não existe doutrina falsa dentro da Umbanda, tá? Você que é da Umbanda, não vem dizer que não existe, porque existe sim, e isso eu já ouvi de macumbeiros falar isso aí, que tem dentro da própria Umbanda, que em Umbanda existe os pais de santos ali que fazem o chamado engano lá dentro mesmo, né? Um exemplo, essas ostentações que a gente vê nas religiões aí da Umbanda, na realidade aquilo ali é muito engano, né? Muito é mentira, porque pai de santo passando por malandro para usufruir de dinheiro. Então engano existe em qualquer tipo de lugar, na evangélica, na católica, na Umbanda, no espírita, existem os enganadores, né? Em todos os lugares, e a gente está aqui para combater os enganadores, certo, pessoal? Vamos lá, então. Vamos ver um videozinho aqui. Se tiver estômago, fica aí comigo e assiste um pouquinho desse vídeo aqui. Vamos ver esse camarada da Assembleia de Deus aí. O que ele traz para nós hoje aqui. E vamos ver na Bíblia se isso aqui se sustenta de pé. Vamos virar a telinha lá. Vou botar um... Peço que vocês prestem bem atenção para vocês ouvir. Quem já ouviu isso aí? Júnior Trovão, né? Então, pastor Júnior Trovão. Não estou dizendo que tudo que ele prega é errado, tudo que ele prega é heresia, mas tem pontos e é exatamente esses pontos aqui que nós vamos abordar hoje da teologia dele, que ela, mesmo alguns assembleanos, tá? Deixa eu só pontuar isso que é importante, mesmo alguns assembleanos não crê em tudo que esse camarada fala, tá? Porque não tem todos os assembleanos não são pré. Existe alguns assembleanos que são pós também, eu conheço, tá bom? Então, dentro da Igreja Assembleia de Deus, existem pessoas que têm visões diferentes, que têm interpretações teológicas diferentes. Entre eles mesmos, ainda não são todos que chegaram em um acordo só, não são unânimes num pensamento só. Por isso que a gente vê debates de assembleanos contra eles mesmos sobre posicionamento de algumas coisas. Um exemplo, vou usar agora um exemplo de um debate que teve pastor Eliseu Rodrigues versus Abílio Santana. São dois assembleanos que ali foram para um debate, porque um estava falando no debate que ia existir choro no Tribunal de Cristo e outro que não dizendo que não ia existir. Então, lá dentro da Assembleia de Deus tem pessoas que crê de uma forma e outros lá dentro que não crê naquela forma ali. Tá? Então, isso é importante pontuar, mas o Júnior Trovão colocou o pensamento dele aqui. Vamos dar uma espiada e vamos ver se dá para combater e se é engano isso aqui que ele está falando à luz das escrituras. Vamos ver um videozinho dele aí. O presidente da França, Emmanuel Macron, com menos de 40 anos de idade, é o homem mais influente do mundo. Aonde Macron chega, ele arrasta a multidão. Só para você ter uma ideia. Olha para mim. Se eu não estou enganado, é a Líbia. O presidente da Líbia renunciou e o vice assumiu.
Sabe quem saiu da França e foi à Líbia? Convenceu o presidente da Líbia a voltar ao campo, Macron. Fez o presidente voltar e o vice a desistir da presidência. O homem que está reunindo presidentes do mundo inteiro para propor uma só moeda, um só governo e uma só religião. Se tu vê Macron falando, se enquadra no que diz Apocalipse. Seu rosto é de cordeiro, mas sua fala é como de um dragão. É homossexual. Gosta da depravação. Estava vendo agora, até 2020, vai sumir o dia. Pois é, então vamos lá, vamos já começar, né? Na visão do Trovão aí, lembrando que esse vídeo é antigo, talvez ele já até mudou de visão, né? Porque com certeza tem que mudar. O vídeo é um vídeo antigo, já de 2020, lá quando o Macron estava no poder, né? Então o vídeo é um vídeo já antigo, né? Mas, irmãos, o que a gente tem que prestar atenção é nisso aqui. A gente não pode deixar vocês caírem no esquecimento, tá? Porque o ano muda, outros presidentes surgem, outros governos, outras potências se manifestam, e aí eles vão começar a interpretar diferente, já vão se posicionar diferente. Quem vai se posicionar diferente? Esses pastores é que nem o Trovão, que nem muitos que estão na mídia. Então, por um período, Macron estava sendo um homem bem falado no meio dos evangélicos. Se tu pegar aí alguns vídeos antigos aí, botar assim no YouTube, Macron é o anticristo, tu vai ver vários vídeos que surgiram e que o Macron era o anticristo para muitos evangélicos, né? Inclusive o Trovão está usando aí, dizendo ele que ele se enquadra no texto de Apocalipse, né? Da besta lá, que o Macron tem todo tem todo a característica do anticristo, que ele vai fazer ali, que a Bíblia mostra, da falsa paz, que ele vai fazer uma paz com muitos, e aí ele vai começar a usar o que estava acontecendo naquele ano, Macron fazendo e dizendo que ele estava sendo, sim, uma pessoa que provavelmente era um anticristo. Então era só um chute do Júnior Trovão, né? Foi só um chute ali que ele deu, né? Foi só um chute, e ele sendo um pastor, né, que a gente vê teologia deles aí na Assembleia de Deus, deu um chute na trave não, bem fora da trave, nem pegou na trave, um chute longe, que Macron hoje não fala mais nada, inclusive tem gente até querendo destruir o Macron, o poder dele foi passageiro, certo? Vamos continuar vendo o vídeo aqui dele, que ele vai falar mais alguma coisa, e a gente vê que aí a questão do Macron já tu pode jogar no lixo. Então a interpretação que o Trovão fez naquele ano sobre o Macron hoje é um Zé Ninguém no cenário global, mundial. Ele não dá carta nenhuma, tá? Não dá carta, não tem poder nenhum assim que possa mudar o mundo, que possa trazer o que ele estava fazendo. Na época, por causa do nome dele, Emanuel, eles pegaram textos da Bíblia. Tu pode ir lá, irmãos, e ver os vídeos antigos. Vários evangélicos pegando o texto da Bíblia, dizendo, não, aqui o nome dele é Emanuel, Emanuel é Deus conosco, ele é o anticristo. Erraram, tá? E eu venho dizendo aqui sempre, por que a gente não crê que o Trump é um exemplo, o anticristo, o Putin é um anticristo? O que é a base que a gente sempre vai pensar, usar primeiro? A base da Bíblia, e vai olhar o que a igreja primitiva falava, para a gente não ficar assim ansioso. Qualquer presidente que aparecer, qualquer imperador, lá no tempo da igreja primitiva já existia reis que se levantavam, e eles tinham que já lidar com essa situação. O que eles interpretavam? Qual texto eles interpretavam da Bíblia? Eles interpretavam o texto ali da Apocalipse, né? A igreja primitiva. Então, o que eles entendiam? Que para o homem do pecado se manifestar, né? Primeiro tem que ter a besta de 7 cabeças, ela tem que estar com os 10 chifres. A besta seria um 7º governo, 7º reino, que dominaria o mundo todo, e esse mundo todo, ele dominando, dentro dessa 7ª cabeça sai 10 reis e governam junto com ela. Na verdade, abate 3 dela, né? E começa a ser o 8º rei que vai governar o mundo. Aí, daí, desses 10 reis,
desses 10 governantes, desses 10 líderes mundiais, que do meio deles sai o anticristo. É a besta de 7 cabeças e 10 chifres, do meio dos 10 chifres sai o anticristo. Então, a igreja primitiva não se preocupava quando ia levantando um governo, ia levantando outro presidente, outro imperador. Eles não se preocupavam com isso, tá? Por quê? Porque eles sabiam que para acontecer a última semana de Daniel, os 7 anos, os últimos 7 anos finais do período da humanidade, aonde o governo estaria nas mãos do maligno ainda, seria esse período de 7 anos. E nesse período de 7 anos aí, só poderia iniciar esse período de 7 anos, que alguns conhecem como período tribulacional. Esses 7 anos só poderia iniciar, segundo a igreja primitiva, quando essa sétima cabeça, ou seja, quando o sétimo império que governa o mundo todo, tivesse junto com ele governando com esse sétimo império, 10 reis, ou seja, 10 potências mundiais unidas, governando junto com esse sétimo império o mundo todo. Dali sairia o homem do pecado, e aí, a partir daí, quando os 10 reis governar o mundo todo junto, aí nós podemos sim se preocupar, porque aí vai sair o homem que vai ser a liderança. Aí começa a última semana, a semana essa de 7 anos, do período tribulacional, que para nós não são 7 anos de tribulação, mas 3 anos e meio de tribulação e 3 anos e meio, que é os primeiros 3 anos e meio, a igreja ali profetizando. Então, na visão da igreja primitiva, os 3 primeiros anos e meio é o período desses 7 anos. Os 3 primeiros anos e meios, a igreja estaria profetizando, chamando as nações ao arrependimento. Depois desses 3 anos e meio é que o anticristo se levanta e persegue o povo de Deus. Ele já está ali, o cenário está montado para ele, já está ali, só que ele ainda não pode perseguir, porque ele tem um período que ele vai poder ter poder, que ele vai poder governar o mundo. E não é um período dos 7 anos, é um período de 3 anos e 6 meses. E é os 3 anos e 6 meses finais. Por isso que a igreja ainda prega. As 2 testemunhas ainda têm poder para pregar, por isso que judeus e gentios ainda pregam. Entende, pessoal? Porque essa sétima cabeça da besta, essa potência mundial ali da onde o anticristo surge, ela tem tempo para ela se levantar. Ele tem tempo, o homem do pecado, para ele levantar-se e perseguir o povo de Deus. Ele não pode chegar na última semana e já perseguindo. Por que não? Porque a Bíblia diz assim aqui, lá em Apocalipse 7, né, fala do selamento, que vai ter um selamento e que não pode também fazer nada para as 2 testemunhas, tá? Apocalipse 11 também, que elas têm poder para profetizar durante 3 anos e meio. Então, ninguém pode fazer nada para elas. Por isso que não pode ser 7 anos de tribulação, porque ninguém pode fazer nada para as 2 testemunhas, tá? Porque se alguém fizer, morre. Então, o anticristo ele não vai poder fazer por um determinado tempo, ele não vai poder fazer nada, só vai poder se levantar no período dos 3 anos e meio ali, finais, e aí perseguir sim a igreja foge, aí ele mata alguns da igreja, certo? Então, a questão aqui, o Manuel Macron, o Júnior Trovão errou na interpretação dele, quando ele disse que o Macron era possivelmente o anticristo. Todos os outros que estavam junto com ele nesta visão, aí, nesse mesmo pensamento teológico, erraram, certo? Também cometeram um erro, um equívoco, tá? E o Macron hoje não é mais nada. Inclusive, alguns achavam que era o Papa veio a óbito, então também não foi o Papa, certo? Vamos ver mais um trecho do vídeo, o que dá para nós extrair aqui para a gente combater? Vamos ver. Do país, uma moeda chamada ASR. Naquele tempo era essa moeda, agora já é o Drex, né? Vamos ver. Daqui a algum tempo, vai haver reclamação dizendo que... Aí ele vai falar da pulseira. Entre os árabes e os judeus. Só que esse acordo só pode acontecer quando a igreja sair da terra. Ai, ó outro perigo, vamos ver isso aqui. E os judeus fazer. Ele disse, eu vou fazer um acordo de paz. Quem disse? Vamos ver isso aqui. Entre o anticristo. Olha pra mim. Macron abriu a boca para dizer uma coisa que só o anticristo será capaz de fazer. Ele disse, eu vou fazer um acordo de paz entre os árabes e os judeus.
Só que esse acordo só pode acontecer quando a igreja sair da terra. Aí tem gente que fala que a igreja vai passar pela grande tribulação. Eu não acredito. Porque Jesus falou para a igreja de Esmirna: assim como tu guardaste a minha palavra, eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro. Oh, glória! Olha pra cá. Vamos lá, mais um ponto aí interessante, né? Ele vai dizer que Macron abriu a boca para dizer que ele podia fazer um acordo de paz. E aí o Trovão vai dizer assim: olha, esse acordo de paz que o Macron vai fazer só pode acontecer, né? Quando acontecer esse acordo de paz aí, a igreja vai ter que sair da terra. Olha só o que ele falou aí. Então, na visão do Trovão, sim, ele estava pensando que o Macron era o anticristo, que o Macron ia fazer um acordo de paz, né, lá com os árabes lá, e aí ele fazendo esse acordo, mas antes disso a igreja ia subir, né, no meio desse acordo a igreja ia subir. Então ele estava assim achando que era o anticristo, era o anticristo ali, o Emmanuel Macron, né? E errou, porque Macron não resolveu nada e a igreja continua aqui. E aí ele vai dizer assim ainda, o Trovão: porque ainda tem gente que acredita que a igreja vai passar pela grande tribulação, né? Ele vai falar isso aí. Por quê? Porque na visão dele, a igreja não passa pelo período de tribulação, porque Jesus falou para a igreja lá de Esmirna: assim como tu guardasse a minha palavra, eu vou guardar vocês na hora da tribulação que há de vir. Guardar, pessoal, vamos lá. Guardar da tribulação que há de vir, a igreja vai ser guardada mesmo ela estando aqui. Não tem problema nenhum Deus guardar o povo dele. Tu acha que Deus é um Deus maluco, que vai sair jogando praga para todos os cristãos, no meio de todo evangélico, no meio de todos aqueles que estão sendo fiéis a ele? Tu acha que Deus vai tocar praga? Um Deus descontrolado? Um exemplo, lá no Egito, lá, o povo do Egito estava lá e as pragas estavam caindo sobre o Egito. O povo de Deus não estava lá. Deus não guardou o povo que estava com Moisés daquela tribulação, não mandou eles passar o sangue na verga das portas. E aí, quem tinha o sangue, nada aconteceu, né? Não foi? Mesma coisa nós, quem tiver o sangue de Cristo, nada vai acontecer. Quem é o alvo no período tribulacional? O alvo no período tribulacional são aqueles que estão com a marca da besta. Quem é o alvo no período tribulacional? É o anticristo. Quem é o alvo? É o império do anticristo. É o sistema da Babilônia. Quem é o alvo de Cristo no momento do período tribulacional? É todos aqueles, o falso profeta, todos aqueles que estão vinculados com o governo das trevas, e não a igreja, tá? Por quê? Porque não é um alvo, porque a igreja não está mais aqui? Claro que não. Ele não é um alvo porque a igreja faz parte do povo de Deus. Ele não vai sair tocando praga descontrolado. Vai direcionar as pragas assim como direcionou lá no Egito para aquele povo. Vamos voltar um pouquinho o vídeo para nós dar mais uma pesquisada aqui no que ele falou? Vamos lá? Quando a igreja sair da terra, entre os árabes e os judeus. É o acordo que ele estava falando. Esse acordo só pode acontecer quando a igreja sair da terra. Ele mesmo disse que só podia acontecer o acordo que o Macron ia fazer quando a igreja saísse. Fala que a igreja vai passar pela grande tribulação, não acredito. Ele não acredita, né? Porque Jesus falou para a igreja de Esmirna: assim como tu guardaste a minha palavra, eu te guardarei da hora da tribulação. E nós também. Todos que guardam a palavra vão ser guardados, mas não precisa estar no céu para ser guardado. Olha pra cá. Vamos continuar? De todos os papas, Aí agora vai falar do Papa. o mais influente até hoje é João Paulo II. O único papa que não foi enterrado até hoje é ele. João Paulo II está numa câmara de acrílico, no formal poderoso, aonde ele, seus órgãos estão completamente preservados e sua feição. A Bíblia diz que o falso profeta no Apocalipse recebe uma ferida mortal, mas com o poder do dragão ela ressuscita. Pois é, aí ó. E dá poder à segunda besta, que é o anticristo. Apocalipse 13.
Olha pra mim. Trovão, você tá dizendo que o diabo vai ressuscitar o Papa? Não. Agora olha pra mim. Pois é. Ele usou o Papa aqui para dizer, pessoal, né? O Papa tá na câmera de acrílico, coisa e tal, que a besta vai dar o poder para o dragão, ou seja, que o Papa vai ressuscitar e aí daria poder à segunda besta, né? Ele é isso aí, daqui a pouco ele mesmo falou assim, não, eu não estou dizendo que é o Papa. Ele acabou de dizer, mas daqui a pouco ele falou que não estou dizendo isso. Estou supondo. Mais na frente desse vídeo, ele vai dizer assim, imagina o Papa ressuscitando, e vai dizer que está supondo, mas a pregação dele é para nós pensar que provavelmente o Papa vai ressuscitar. Por quê? Porque dentro da teologia deles ali, eles creem sim que o Papa vai ressurgir, que ele é um falso profeta que vai ressurgir, que ele vai ressuscitar. Porque tem o texto de Apocalipse que fala que a chaga mortal foi curada e coisa e tal, que ele foi ferido de morte, que a besta foi ferida de morte. E na visão deles, a besta é a Igreja Católica, é o Papa que foi ferido e vai ressuscitar. Mas a interpretação desse texto, irmãos, a besta que foi ferida de morte foi sim Roma. Tá? A besta que foi ferida, que foi golpeada, foi Roma, porque Roma era a sexta cabeça que operava, que governava, e só o Império Romano caiu, foi ferido. Como é que o Império Romano vai retornar? Roma vai voltar de novo? Vai existir Césares mandando no mundo todo? Vai ressuscitar algum dos imperadores lá? Vai ressuscitar o papado lá e vai começar a mandar no mundo? Não. O que vai ressurgir junto com o anticristo é toda a maldade, ou seja, o anticristo ele vai recapitular todo o império, toda a maldade desses impérios, toda a maldade da Babilônia, da Pérsia, da Síria, do Egito, da Grécia, tá? Medo-persas, vai recapitular sobre ele. Toda a maldade daqueles impérios estará sobre o anticristo, inclusive a maldade dos romanos estará sobre o anticristo. Ele vai recapitular, por isso que ela foi ferida, mas ela vai surgir, porque ele traz com ela toda a maldade, ou seja, ele vai dominar a terra como esses impérios dominavam, mas agora ele vai fazer algo que é como se todos aqueles impérios estivessem governando e todos aqueles impérios estivessem trazendo o tipo das maldades que eles têm que eles exerciam contra o povo de Deus, contra a humanidade. Então, o anticristo ele vai ser pior que Roma, ele vai ser pior que a Grécia, ele vai ser pior que a Síria. E olha o que esses impérios fizeram contra judeus e contra o povo de Deus. Olha a Babilônia, levou escravizados, né? O povo de Deus. Então, toda a maldade estará sobre o anticristo. Ele vai trazer, ele vai recapitular sobre ele toda a maldade. Deus te abençoe, Dani. Aleluia. Ele vai recapitular sobre ele. Então, não é que vai ressurgir a Igreja Católica e vai governar o mundo novamente. O que o anticristo vai fazer é recapitular a maldade sobre ele e vai expor a maldade dele sobre o mundo todo, tá bom? Então, a interpretação dele aqui é um equívoco de novo nessa questão. Então, a gente está observando aqui, olhando os pontos do Júnior Trovão, um mestre aí da Igreja Assembleia de Deus, mas que comete vários equívocos e comete vários erros de interpretação bíblica na teologia. Por quê? Porque ele segue uma placa, e nós não, nós seguimos a Bíblia. Vamos lá, vamos ver mais um pouquinho do vídeo e vamos ver se dá para combater mais algum engano aí. Aí ele vai falar de uma mãe de santo, como eles fazem sempre, fico falando testemunho de... Quero Bíblia. Vamos socorrer. Entra no centro espiritual, os demônios levantando no chão. Você é morto com um infarto. Reis capítulo 18. Quando Elias propôs assim... Aí vai falar lá os testemunhos de Elias e coisa e tal. O anticristo e o falso profeta vai dominar essa terra. Vamos lá. Isso é verdade. Agora olha. Enquanto a terra estará experimentando a ira de Deus, sabe aonde vai estar a igreja? Misericórdia. Nas bodas do Cordeiro. Oh, fazendo festa. E os evangélicos dando glória ali, ó. Vai estar ceando. Eita glória! Agora olha pro trovão. Misericórdia, vamos combater isso aqui já. Vamos combater já isso. O diabo e a ira de Deus. Quando completar 7 anos da grande
grande tribulação. E 7 anos das bodas do Cordeiro tem dia e hora para que o Filho do Homem apareça nas nuvens. Na primeira fase da vinda dele, ele vem oculto, ninguém vê, mas na segunda fase, todo olho o verá. Misericórdia, já botou aí a malandragem, já botou a esperteza, aquela da segunda fase, né, que eles usam na Assembleia de Deus, né? Misericórdia. Aí ele não puxou texto nenhum, né? Por que ele não puxou um texto aí para mostrar que tem uma segunda fase da vinda de Jesus? Que deu o texto aí, Trovão, que tem a segunda fase. Porque tu colocou texto aqui mostrando a primeira fase, né? Na segunda fase, tu mostrou um texto que é todo olho verá, né? Na segunda fase, né? Cadê o texto da fase da vinda de Jesus ali que tu bota em oculto? Claro que ele vai usar aquele que Jesus ele vai vir como ladrão. Só que ele vem como ladrão para aqueles que não o aguardam. Para aqueles que o aguardam, ele não vem como ladrão. Então, ele não vem como surpresa, não. Tá? Surpresa é para aqueles que não estão esperando. Para aqueles que eles não estão vigilantes. Então, Jesus não vai vir secretamente. Tá? Então, isso é importante também botar que o Trovão não abortou aqui, não trouxe um texto bíblico mostrando que a igreja sobe no secreto, que ela vai desaparecer do nada. Cadê o texto? Né? Cadê o texto dessas fases aí essas fases? Vocês vão usar vão começar agora a fazer as etapas de ressurreições, né? Como vocês fazem muito bem na Assembleia de Deus, né? As fases da segunda vinda. Então, várias ressurreições ali. Eu sei muito bem como é que vocês trabalham esse ponto aqui, que vocês vão começar a fazer vários tipos de ressurreições ali. E quando a Bíblia mostra apenas a primeira ressurreição e a segunda ressurreição depois de 1000 anos, mas vocês fatiaram várias ressurreições ali. E caíram numa chacota no meio teológico que acabaram agora vocês estão mudando e dizendo que não são mais ressurreições distintas, né? Agora são fases de ressurreições e vocês vão mudando o nome, tá? Vamos lá, vamos ver o que ele falou mais aqui. Que ele falou aqui que o anticristo vai vir, vai governar a terra. Beleza, perfeito, é verdade, isso está na Bíblia. Parabéns, Trovão, isso está correto. Agora ele diz que neste momento a igreja vai estar fazendo uma festa no céu. Nossa, a minha Bíblia mostra que a igreja, vários momentos, na história da Bíblia, a gente vê várias vezes a igreja sendo atribulada na terra, passando por perseguições. Nenhum momento fugiu na história. Agora, no tempo do fim, a gente não vê um texto dizendo assim, vocês não vão estar aqui no período da tribulação. Muito pelo contrário, fala que eu guardarei na hora da tribulação. Guardar não é guardar, levar para o céu. Não é guardar, levar 7 anos. Inclusive, coloca aqui para nós onde é que está o texto que vocês ficam 7 anos lá no céu. Claro que não tem, né? Eu já fiz vídeo isso aqui, combatendo o pré-tribulacionismo. Esse vídeo não existe, esse texto que vocês vão ficar 7 anos no céu não existe. E essas ressurreições, modalidades, foi uma invenção que quem trouxe foi John Nelson Darby, né? Que vocês sabem já muito bem disso. Biblicamente, essa teologia ela é tiro no escuro, porque não se sustenta, né? Porque a gente vê na Bíblia, assim, somente a primeira e a segunda ressurreição. Então, fica aí, pessoal. Uma interpretação maluca, mas vamos usar um texto aqui, porque ele disse que quando o anticristo aparece, neste vídeo mesmo, ele vai falar que o anticristo ele já tem que estar nascido, né? Ele tem que nascer, já está na terra, e quando a igreja subir. Então, nesse vídeo, ele está afirmando que o anticristo é como se, vamos usar que o período tribulacional fosse para acontecer amanhã, tá? Vamos usar. Na visão do Trovão, o anticristo já nasceu, já está aqui, só que ainda não se manifestou, não apareceu. Quando ele aparecer e dizer que ele é o anticristo, a igreja desaparece. Quando ele fizer o acordo lá, a igreja some, na visão do Trovão. Na minha visão, não. Na minha visão, a igreja vai ficar aqui e ele vai exigir que coloquem a marca da besta. E quem não vai colocar a marca da besta vai ser decapitado. E é o que está em Apocalipse 20. Para os pré-tribulacionistas, Apocalipse 20, aqueles que negam a marca da besta, aqueles que não colocam a marca da besta quando o anticristo exigir, os pré-tribulacionistas falam que aqueles ali são as pessoas que ficaram, os deixados para trás, as pessoas que vão ficar aqui. Porque a igreja mesmo já foi para o céu, na visão do pré, tá?
Na nossa visão, não. Na nossa visão, a igreja está ali e aquelas pessoas fazem parte da igreja, são igreja ali, só que elas estão aqui no período tribulacional e o anticristo vai caçá-los, alguns dentro dos evangélicos, vai conseguir pegar algumas pessoas e vai conseguir matar alguns evangélicos, sim. Ah, mas Deus não vai deixar. Pô, então Deus não podia ter deixado, não pode deixar matar aí nos países que estão morrendo agora. Se Deus não pode deixar evangélico morrer, decapitado, degolado, não podia ter deixado os primeiros cristãos morrer ali. Não podia ter deixado Paulo, Pedro, Isaías e tantos profetas que morreram. Ah, se Deus não pudesse deixar as pessoas morrer, ele não deixaria o filho também ter morrido na cruz. Então, assim, ó, esse pensamento que a igreja não pode estar aqui, porque Deus não vai deixá-la morrer, esse pensamento é errado, porque igreja já estão morrendo em vários cantos do mundo. Ah, mas irmão Douglas, mas daí não é no período da tribulação, da grande tribulação, porque no período da grande tribulação, daí a igreja não vai estar, porque daí Deus não vai deixar. Irmãos, a ira de Deus, ela não cai, eu já mostrei no vídeo, ela não cai sobre igreja, ela não cai sobre os que têm o selo de Cristo, ela cai sobre o povo que está com a marca da besta. E o porquê que o anticristo persegue e mata pessoas que não colocam a marca da besta, porque que não fazem parte do império dele. Quem não vai fazer parte do império dele? Aqueles que não quiserem colocar a marca. E quem é que não vai querer colocar a marca? São os cristãos. Quem mais não vai querer colocar a marca? Será que só cristão não vai colocar a marca? Vamos lá. Suponhamos que hoje, né? Hoje nós temos um mundo atual onde tem pessoas que elas se renderam a um sistema evangélico, né? Estão unificadas a um sistema evangélico. E ali elas sabem que elas têm algumas coisas que elas devem fazer, práticas, né, religiosas. E coisas que não podem ser feitas, certo? Agora, quantas pessoas tem no mundo que não são evangélicas, mas elas mesmo assim, elas não fazem coisas erradas? Existem milhares, e mesmo não sendo evangélica. Tu acha que toda pessoa, por ela não ser evangélica, ela vai colocar a marca da besta? Ela não vai colocar, não é toda pessoa. Tem pessoa que hoje em dia, mesmo ele não sendo um religioso, ele não se rende a doutrinas de demônio. Mesmo não sendo um cristão, ele não se rende a doutrinas que são doutrinas malignas, tá? Mesmo nos dias de hoje, tem pessoas que elas não se rendem aos enganos que o Satanás coloca e elas não precisam ser evangélicas para elas não se render. Basta elas não querer, é coisa que a pessoa não quer. Então, quem vai se render dentre muitos evangélicos, eu acredito que vão colocar a marca da besta, porque não estão se preparando. Muitas pessoas que não são evangélicas vão colocar, mas muitos evangélicos não vão colocar. E muitas pessoas que não são evangélicas também não vão colocar a marca, porque a marca da besta vai colocar somente aqueles que quiserem, vai ser uma escolha. E quem não colocar, morre. E quem vai ser decapitado e vai morrer, bem provavelmente que serão igreja, tá? E pessoas também que vão ser mortas por não colocar, dentre elas, acredito também que tem pessoas que não fazem parte da igreja, mas também não vão querer colocar. E não tem nada a ver com igreja, tem tudo a ver com não querer se render a sistema nenhum, tá? Um exemplo, o ateu vai colocar, responde aí para mim, o ateu vai colocar a marca? Ele não crê no anticristo, ele não crê em Jesus, porque ele vai colocar uma marca. O ateu vai colocar se ele não crê em nada disso? Ele não crê no anticristo, provavelmente ele possa não colocar, ou pode colocar. Entende, pessoal? Então é isso aí. Vamos ver se dá para refutar mais alguma coisa que o Trovão fala aqui. Ou tá no fim do vídeo já, né? Acho que até acabou já. Já acabou já o vídeo. Acabou a pregação dele aí. Pode fazer. Ele disse, eu vou fazer um acordo de paz. Aí é a parte que tu viu do Emmanuel Macron, né? Que ele disse, né? Vamos puxar o finzinho aqui no 11 aqui de novo. Enquanto a terra estará experimentando a ira de Deus. Olha só que... Sabe aonde vai estar a igreja? Misericórdia. Nas bodas do Cordeiro. Fazendo festa. E os evangélicos levantaram para fazer festa. O que eles mais querem é isso aí. É ir para uma festa e a humanidade se lasque aqui. Na visão dos primeiros cristãos e na Bíblia, a gente vê duas testemunhas aqui, né? Que vão estar pregando. Pois é, mas as duas testemunhas não são igreja. Aí o que eles vão dizer? Não, as duas testemunhas não são igreja.
Ah, não, são quem então? Ah, são 2 profetas. Tá, mas esses profetas fazem parte da igreja? É, fazem parte. Mas não são igreja, mas fazem parte da igreja. É, fazem parte porque são profetas, né? Não é igreja. Ah, então quer dizer que o corpo de Cristo vai ser composto por pessoas que são igreja da nova aliança e os que são do Antigo Testamento não vão ser igreja, vão continuar sendo da Antiga Aliança. Capaz, irmãos, todos que são do Antigo Testamento e todos que são da igreja vão ser um só povo, um só povo. Mas para os pré-tribulacionistas, eles fizeram a divisão, né? Não, igreja é para cá e o povo de Israel é para lá. Então no céu vai ter como lá? Vai estar os judeus para um lado e os que não são judeus para o outro? Claro que não, pessoal, claro que não. Claro que isso aí é mais um engano do pré-tribulacionismo ou das pessoas que gostam de fazer separação entre judeus e gentios, enquanto Paulo, o que ele fazia ali? Ele fez a união. Nós somos enxertados num plano que era para Israel. Ou seja, desde o princípio, Jesus ele queria fazer 2 povos, tá? Por isso que a gente vê 2 povos saindo ali de um só ventre. Lá, lembra na passagem de Isaac lá e Rebeca? De dentro deles sai 2 povos. Lembra de Abraão e Sara? Lembra que Abraão sai um povo Ismael e o outro povo é Isaac? Lembra que um povo sai de Isaac ali, que é Jacó, e o outro povo é Esaú? Então, a vontade de Deus era que tivesse 2 povos sobre a terra, um governando o outro, ou seja, o menor, ele fala governando o maior, vários pontos a gente vê assim. Então, igreja para Jesus ali é um povo que ele separa para abençoar um outro povo que fica na terra. Ou seja, uns que têm corpo glorificado e outros que não têm corpo glorificado, semelhante ao primeiro Adão. Certo, pessoal? Então, a Bíblia ela vai mostrar muito claro quando a gente vai para Isaías que tem o reino messiânico, pessoas que estão vivendo, pessoas que estão casando, pessoas que estão nascendo, que estão morrendo no reino do milênio, né, pessoal? No reino milenar. Por que está acontecendo aquilo ali? Porque ali temos pessoas que vão estar nascendo e vivendo, e não é igreja, porque igreja não casa e não se dá assim casamento. Quem são aquelas pessoas, então? São este povo que vai ser abençoado pela igreja. Então nós vamos ter um povo abençoado pela igreja que vai estar no milênio, nascendo, se multiplicando. Já a igreja no milênio recebeu um corpo glorificado, ela não tem mais essa função de ter filhos ou dar filhos, né? Seremos como irmãos num corpo incorruptível e imortalizado. A questão que o Trovão levantou aqui, que a igreja não vai estar na terra aqui, discordo biblicamente, e que o anticristo, e que a vinda de Jesus, ela acontece nessa fase que ele vai usar ali. Eles vão fazer um acordo de paz e aí Jesus vai vir antes do acordo de paz. Eu vou mostrar um texto bíblico para ti agora, tá? Vamos lá, vamos ler junto um texto bíblico e para não perder muito tempo, vamos ler juntinho esse texto bíblico aqui, que está em 2 Tessalonicenses, né? Quando está falando da vinda de Jesus. A vinda de Jesus pode ser depois que ele vem o anticristo aparecer, para a igreja estar no céu, pode ser assim? Vamos ler 2 Tessalonicenses para nós entender o que o texto fala aqui, né? Isso é importante. Vamos lá. Vamos lá. O bom desse texto aqui, a gente lê ele desde o começo, tá? Vamos ler desde o começo, que fica melhor ainda, pessoal. E vamos ler junto, né? Vamos ler o texto junto. Deixa eu virar a câmera aqui. Deixa eu virar a câmera aqui para vocês. Vamos ler aqui. Deixa eu puxar aqui assim mais próximo. Ih, vai ser difícil ler com vocês, pessoal. Vai ser difícil. Não consegui direito aí, hein? Irmãos, no que diz respeito à vinda do Senhor, olha só. No que diz respeito à vinda do Senhor, deixa eu puxar bem pertinho aqui. Eu acho que se eu virar a tela vai ficar melhor, tá? Eu consigo botar assim, ó. Aí isso ficou melhor, né, pessoal? Olha aí. Acontecimentos que devem preceder a vinda de Cristo, né? O mistério da iniquidade. Irmãos, aí Paulo falando, né? O Júnior Trovão falou ali que quando o anticristo se manifestar, a igreja não vai mais estar aqui. Mas olha o que a Bíblia diz. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele
nós vos exortamos a que não demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se precedeste de nós, supondo tenhamos chegado o dia do Senhor. Olha só, ninguém de modo nenhum, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não vai acontecer, isso não acontecerá. Isso o que não vai acontecer? O que não acontecerá? Não acontecerá o que? Isso não acontecerá. A vinda de Jesus, porque o contexto ele está falando aqui, ó. Ele está falando de vinda de Jesus, ó. Não deixa você enganar sobre o que diz respeito à vinda de Jesus, ó. No que diz respeito à vinda de Jesus, ó, do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E da nossa reunião com Ele. Nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente. Não tira isso da mente com facilidade, o que diz respeito à vinda do Senhor. Nem se perturbe, quer por espírito, quer por palavra, ou quer por epístola. Não se perturbe, quer uma pessoa venha revelar, ou quer venha trazer uma epístola, ou trazer uma palavra. Como se procedesse que Paulo estava falando, como se Paulo estivesse falando que o dia do Senhor, supondo tenha chegado o dia do Senhor, não deixa ninguém te enganar, que ninguém te engane, tá? De nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá a vinda de Senhor Jesus, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando como se fosse Deus. Então, assim, pessoal, a fala do trovão ali é o seguinte: a igreja não vai mais estar aqui quando o anticristo se manifestar, porque quando ele fizer o acordo ali de paz, né, ele faz o acordo de paz, a igreja vai subir. Foi o que ele viu. Volta o vídeo que vocês vão ver aqui, volta o vídeo que vocês vão ver ele falando isso aí, que a igreja, o anticristo, que Emmanuel Macron faria um acordo de paz, mas que isso não poderia acontecer sem que antes a igreja desaparecesse. Bom, Emmanuel Macron fez acordo nenhum, descartou, já era, né? Agora eles vão pegar um outro presidente, que já estão agora focando no Trump, né? Para fazer, mas esperando o Trump nesses acordos de paz para dizer que também ele agora é o anticristo. Então, assim, pessoal, eles vão chutando, uma hora eles vão acertar, né? Mas o cristão não precisa ir chutando. O cristão tem que estar atento no que a Bíblia diz. Então, para vocês entenderem aí o que a Bíblia diz e o que o trovão falou. A Bíblia diz que não vai acontecer a vinda de Jesus sem que antes seja revelado o homem da iniquidade. Sem que antes ele venha aparecer e ser revelado, manifestado. Não vai acontecer a vinda de Jesus. Mas para o trovão, a vinda de Jesus acontece, né, quando antes dele fazer o acordo de paz. Só que o anticristo, pessoal, ele vai perseguir o povo de Deus. Para o trovão, não, ele não vai perseguir porque a igreja não vai estar aqui. Ele vai perseguir pessoas que não são igreja. Ele vai perseguir pessoas que ficaram, que era igreja e que não estavam preparados. Porque quem está preparado, Jesus vem buscar em secreto e já leva no oculto. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que ele vai levar todos aqueles que estão esperando nele, todos aqueles vão se encontrar com ele nos ares, todos aqueles que igreja, uma só vez, tá? Porque o que tem que acontecer em uma só vez é a ressurreição dos mortos que morreram em Cristo. Eles têm que sair do sepulcro. O que tem que acontecer de uma só vez? Nós que estiver vivos ser transformados, num abrir e piscar de olhos, nós somos transformados. Não é arrebatamento que acontece num abrir e fechar de olhos. É a transformação dos corpos que acontece. Pode ler em 1 Coríntios 15 lá. E no abrir e fechar de olhos, nós seremos transformados, para depois se encontrar com o Senhor nas nuvens, nos ares, a palavra aérea ali, camadas atmosféricas mais baixas. Então a transformação do corpo acontece, primeiro os mortos ressuscitam e tem o corpo transformado, e aí a igreja, no abrir e piscar de olho, ela recebe a transformação dos corpos. Juntamente com os mortos, nós subimos a se encontrar com o Senhor nas nuvens.
certo? Essa é a Bíblia falando. E aí a gente sobe, esta é a primeira ressurreição, tá? Na visão do trovão, a igreja está aqui, todo mundo aqui, daqui a pouco todo mundo some, só vai daquele noticiário, né, comentando, sumiu os evangélicos, viu, os pré estavam certos, desapareceram, ai meu Deus, agora vai começar a tribulação, agora quem não colocar a marca não vai ser igreja, só vai ficar aqui quem não era mais igreja, mas quem não colocar a marca vai se tornar igreja. Então fica assim, tipo, a igreja, um pedaço ficou, que estava fraca na fé, né? É a chamada deixados para trás e a chamada segunda chance para subir para o reino. Mas o Messias, irmãos, ele já está te dando uma segunda chance agora. Não é depois, vai ficar mais 7 anos vendo o período acontecer. E quem são daí as duas testemunhas? Porque as duas testemunhas, elas profetizam. Elas profetizam aqui na terra. Quer dizer o quê? Deus precisou levar a igreja, um povo todo para o céu, e mandava em 2 homens pregar aqui. Porque um povo todo não conseguiu dar conta. Tive que mandar 2 profetas aqui do Antigo Testamento. Claro que não é isso. Claro que quem está profetizando, esses 2 aí aponta para judeus e gentios, 2 povos, que é a igreja que vai estar profetizando aqui, mas na visão dos pré, quem vai vir pregar aqui são 2 homens, né? Porque a igreja não deu conta e subiu, né? Ou seja, porque Jesus tinha que livrar a igreja, né? E livrar, ele só consegue livrar tirando ela daqui, levando para o céu. Poxa, então ele deveria ter levado Noé para o céu também, porque se ele não consegue livrar o povo aqui, ele tinha que levado também para o céu todos que saíram do Egito lá, porque ele tocou um monte de praga, um monte de taça lá no Egito. Porque ele não tirou o povo e levou para o céu também, porque tinha que ser livre, né? Por que ele não levou esse povo para o céu? Porque Deus, ele não é um Deus descontrolado, ele consegue fazer águas, inundar a terra e guardar uma família dentro do meio dessa água que está matando todo mundo. Porque ele consegue destruir o Egito todo com pragas, com o derramamento das taças ali, e consegue preservar uma multidão de pessoas vivas que estavam com sangue na verga das portas. É isso que ele vai fazer novamente. Vai preservar a igreja aqui com que está com o sangue do cordeiro, agora não mais com sangue de animais. Vai preservar sobre a terra, enquanto ele derrama as taças, as pragas, sobre o povo que é marcado pela a besta do falso profeta, pelo povo que está contra o povo de Deus. E mais, né, pessoal? E mais, a gente tem o quê? A gente tem um exército que vai se armar para pelejar contra o povo de Deus. Está na terra, né? Tem um exército que vai se pelejar contra o povo de Deus. Claro que na subida no encontro dos ares, Jesus vem, e aí, quando a gente sobe nos ares se encontrar com Jesus, para uma reunião, para um encontro, é para a peleja do grande dia. Porque aqui na terra também vai ter um exército se armando para pelejar contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Certo, pessoal? Então, as interpretações do trovão, elas são equivocadas. As interpretações do pré-tribulacionismo são equivocadas. Eles gostam de debates, mas quando puxa texto, pede texto, eles não te dão. Eles gostam muito que tu dê texto para eles. Traz um texto aqui dizendo que vocês vão ficar 7 anos no céu. Não tem, porque vocês inventaram uma teologia de Darby, pegaram, né, que ele inventou, e aí vocês aplicam essa teologia sem ter texto nenhum. Né? E a igreja primitiva nunca pregou isso e nunca creu nisso. Mas, infelizmente, John Nelson Darby conseguiu colocar esse engano na doutrina pré. Por isso que eu digo, alguns pastores são pré-tribulacionistas, cometem um erro, e alguns pastores dentro da Assembleia de Deus também são pós. Então, temos que lembrar disso aí, tá? O pós está de parabéns, o pós-tribulacionismo, para quem não sabe, pós é aquela pessoa que crê que ela vai ficar aqui na terra no período da tribulação, tá? Por isso que ela é pós-tribulação, ela é pós, porque ela só vai se encontrar com Jesus, Jesus só vem para ela depois da tribulação, depois do período de tribulação, tá? Ela é que nem a igreja primitiva, eles acreditavam que seriam provados no tempo do fim, que ficariam aqui e seriam provados como ouro no fogo para ver se realmente tu quer Cristo morrer pelo evangelho ou não. Por isso que Jesus fala, não temas aqueles que podem matar o seu corpo, mas tema aquele que pode tocar teu corpo e tua alma no Sheol, no lago de fogo e enxofre. Na verdade, ele fala no Giena, né? E a gente vê mais outro ponto aí, Jesus falando, fujam para a Judéia, né? Aqueles dias da tribulação, fujam para os montes, para a Judéia. É só judeu
Claro, pro pré-tribulacionista, pessoal, para quem não sabe, lembrando disso aqui, quando tu pega o texto e diz assim, por que Jesus falou que é no período da tribulação, que é para fugir para a Judéia? Aquilo ali é para quem? Daí os pré-tribulacionistas vão dizer, para os judeus. Ora, quem é que está na Judéia? É quem está no Brasil? Não, quem está na Judéia é judeu. Parabéns, tá certo. Tá falando para quem está lá. Mas agora vem um equívoco. É porque, irmãos, na verdade, no pensamento dos pré-tribulacionistas, os judeus vão ficar todos aqui na tribulação. Eles vão ficar porque eles têm que ficar, porque eles têm que ficar para cumprir a profecia que quando Jesus volta, eles vão chorar amargamente, que nem uma mãe que chora pelo filho unigênito. Eles têm que ficar porque a tribulação Jesus está tratando dos judeus. Claro que vai ficar muitos judeus aqui no período tribulacional, mas claro que vai ficar muita igreja aqui no período tribulacional. Por quê? Porque o período tribulacional não é um tratamento para judeus. O tratamento que Jesus vai fazer no período da tribulação é para a humanidade, para a igreja toda. Ele vai estar tratando do quê? Vai estar tratando de um chamado para o arrependimento, para a humilhação, para se lavar nas vestiduras do sangue do Cordeiro. Ah, irmão, mas tu não é lavado hoje? Claro que eu sou lavado, mas eu peco todos os dias. O período de tribulação vai ser um período onde vai santificar, vai lavar toda a noiva, que hoje é pecadora, que hoje está em fase ainda de muitos erros, ainda até mesmo teológicos. Então, a vontade de Deus é que todos nós tenhamos um pensamento, que sejamos unânimes num só pensamento, né? Ou vai dizer que a igreja está totalmente no pensamento? Algumas igrejas cobrando esses dinheiros absurdos que estão cobrando o povo. Isso é um pensamento evangélico? Claro que não. Isso é um pensamento de egoísta, de orgulho, de avarento, de pessoas que querem riquezas terrenas. Então a igreja precisa estar, sim, alinhada num só pensamento. Ah, então quer dizer que para a igreja estar alinhada, Jesus tem que provar a igreja. A aprovação, ela vem para ser aprovado. Com certeza, sim. Se tu negar a marca da besta, tu está sendo uma pessoa que pode se colocar como uma pessoa que foi aprovada por Deus. Ah, se tu morrer pelo evangelho, tu pode se colocar como uma pessoa que foi aprovada por Deus. Se tu tiver aqui no período de tribulação, passando por perseguição, fugindo, né, do anticristo, fugindo de todos que estão com ele, realmente tu é digno de entrar no reino, porque tu não negou o teu Jesus, o teu Senhor. E assim a igreja passou várias vezes, a igreja primitiva passou por várias provações. Então, provações fazem parte do caráter do homem e da mulher de Deus, tá bom, pessoal? Então tá aí os equívocos, quem não viu, volta o vídeo para vocês verem os erros teológicos do Júnior Trovão, a interpretação sobre Emmanuel Macron, que ele errou, e não foi só ele que errou, vários erraram, e aí colocaram outros presidentes, e a interpretação dele que a igreja tem que sair para o anticristo aparecer. Lembrando, esse acordo de paz que o anticristo faz não é com as pessoas, esse acordo é entre eles, entre líderes que vão fazer. Pode ficar até no sigilo esse acordo. O que a igreja vai notar é que o cenário mundial vai estar como? Vai estar com 10 reis, ou seja, 10 potências governando de uma só vez o mundo todo. O mundo todo vai ficar sobre o domínio, sobre a custódia, dominado, vai estar sob debaixo da lei de 10 potências mundiais. Quando essas 10 estiver governando o mundo, do meio das 10 aparece o chifre pequeno, que é o anticristo. Então, o que a gente tem que estar atento para começar essa última semana, ou seja, para começar esses 7 anos finais da história, que vai tirar o reino do Império das Trevas e vai passar para o mundo agora vindouro, que quem vai dominar é o Messias, né? Quem vai dominar é o Messias. Vamos ler um texto aqui, que eu adoro ler textos bíblicos. Vamos ler um texto aqui e vamos deixar esse texto de meditação final para o povo, né? Sobre a vinda do Messias, como ele vai vir e o que ele vai ser sobre a terra. Ele vai dominar a terra. Está lá em Zacarias, né, 14, é esse mesmo. Já deve estar pensando, ele vai ler Zacarias 14, então tu acaba de acertar. Zacarias capítulo 14 vai dizer o quê? Vamos ler o texto, pessoal. Glórias a Deus. Vamos ler o texto. Vamos ler o texto. Vamos ler o texto.
Zacarias 14. Deixa eu pegar o texto aqui para vocês. Que é interessante. Zacarias 14, capítulo 9, né? Deixa eu virar o texto para vocês aqui. Vamos ler esse texto aqui. O que diz o texto? Vamos lá, pessoal, vamos ler. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um Senhor, um só será o Senhor. E um Senhor só será o seu nome. Toda a terra se tornará uma planície, de Geba a Rimon. Então, assim, pessoal, ó, esse texto é maravilhoso, porque vai falar do reino do Messias, né? Ele vai ser rei sobre toda a terra. Quando ele vai ser rei sobre toda a terra? Quando ele tirar esse império, quando acabar o período tribulacional, a última semana de anos, esses 7 anos, o que acontece quando acabar esse período aí? A igreja, ela sobe no toque da última trombeta. A igreja, durante os 3 anos e meio finais, ela foge para o deserto. Ela é a mulher que foge de Apocalipse lá para o deserto da vista da serpente. Ela foge, que deserto, irmão? Lugares ermos ali, tá? Lugares assolados. Por que assolados e ermos? Porque, com certeza, o impacto vai ser grande das taças caindo sobre a terra, do sistema, do mundo todo sendo sacudido pelas taças que Deus vai colocar sobre a terra. Um exemplo, tu pega Apocalipse 8 lá, tu vai ver que as águas vão se tornar em sangue, tu vai ver ali que as estrelas do céu, as potências vão ser sacudidas. Isso está em Mateus 24 e está em Apocalipse 8. As potências, os poderes do céu sendo sacudidos, inclusive em Mateus capítulo 24 e o verso 30 vai dizer que a vinda de Jesus vai acontecer quando? Depois que os poderes do céu forem abalados. Então aparecerá o Filho do Homem. O que os pré vão dizer? Que essa vinda do Filho do Homem daí é a segunda fase, que é a outra fase que ele vem. Porque na visão deles, eles já ficam lá 7 anos no céu, acontece o período de tribulação, depois eles voltam. Mas o texto de Apocalipse 8 lá vai falar que os poderes do céu vão ser abalados, tá? E aí vai falar também em Apocalipse 20, em Mateus capítulo 24, que esses poderes esses poderes que vão ser abalados, só depois deles ser abalados que vai acontecer a vinda do Filho do Homem. Então a vinda do Filho do Homem, ela não vem antes de acontecer isso, tá? Claro que os pré vão dizer que essa vinda aí é a vinda depois daquela vinda gloriosa, porque eles já estavam lá e foram levados no secreto. É sempre essa aí que eles vão dizer. E aí a gente tem alguns outros textos, né, que é importante falar, porque as duas testemunhas, elas estão aqui na terra e elas estão profetizando para que esses eventos aconteçam, tá? Então, se elas estão profetizando para que esse evento aconteça, elas são assinalados ali, o povo de Deus é assinalado para que só depois dele ser assinalado as trombetas possam tocar, como os pré-tribulacionistas subiram antes do toque da última trombeta. Se a primeira trombeta começa a tocar, e aí a gente tem ali a terra e as ervas verdes, ali, se eu não me engano, sendo queimadas. E essa é a primeira trombeta. E Paulo fala que nós vamos subir ante a última trombeta. Ou seja, o arrebatamento só acontece no toque da última trombeta. E a sequência de Apocalipse ali, a primeira trombeta, a segunda trombeta, a terceira trombeta, e na quarta trombeta ainda não aconteceu a vinda de Jesus. Porque a quarta trombeta está alinhada com Mateus 24, que é o quê? A quarta trombeta lá de Apocalipse 8, lá, ela vai falar dos poderes do céu, sendo o abalamento dos poderes do céu, a quarta trombeta. E a Mateus 24 fala dos poderes do céu também, só depois disso a vinda do Filho do Homem. Então, no toque da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta trombeta, a igreja tem que estar aqui na terra ainda. No toque da sétima trombeta, que é o arrebatamento, que é o que Paulo fala, ante a última trombeta, seremos arrebatados para se encontrar com o Senhor nos ares. Então, as trombetas tocam, a igreja está aqui na terra. E se a igreja está aqui na terra, ela não subiu. E, inclusive, pessoal, lá em Apocalipse 15, se não me falha a memória, vai falar que o santuário vai se encher de fumaça e ninguém pode entrar no santuário antes de tocarem, do derramamento dos flagelos, das taças. Ou seja, ninguém pode subir no céu antes de começar a acontecer os eventos de Apocalipse aqui na terra. Mas como é que os pré-tribulacionistas já estavam lá? Eu vou ler esse texto aqui, se eu pegar esse texto aqui,
e achar ele agora. Vamos lá. Deixa eu ver o texto aqui. Aqui, Apocalipse 15, verso 8. Ó. Deixa eu ler com vocês. Vamos ler aí. Ó. Olha o que o texto diz aqui. Ó. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder. Ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprisse 7 flagelos dos 7 anjos. Olha, ninguém pode chegar ao santuário sem que antes cumpra os flagelos. Tem que acontecer as quebras das taças para depois poder subir no santuário. Como é que vocês já subiram antes de tocar? Porque na visão do vamos colocar isso aqui, na visão dos pré-tribulacionistas, só começa a cair essas taças aqui sobre a terra depois que já estão lá. Mas o texto que nós acabamos de ler diz o quê? Que ninguém pode penetrar sem que antes os flagelos caiam. Mais um outro texto aí, né, pessoal? Claro que vai ter sempre a fugidinha dos textos e a explicação que não explica nada, né? Inclusive temos 2 ressurreições, e para quem quer ser da Assembleia de Deus hoje, para quem quer ir na Assembleia de Deus hoje, se tu acredita que vai ter uma ressurreição, que é aquela que Paulo fala, que é a ressurreição gloriosa, né? A ressurreição dos mortos em Cristo, e nós que estivermos vivos se encontraremos no Senhor nos ares. Se tu acredita assim, e tu quer entrar para a Assembleia de Deus, que tem essa ressurreição, e depois de 1000 anos tem uma outra ressurreição, se tu acredita assim, pode abandonar, nem entra para a Assembleia de Deus, porque eles não creem assim, tá? Eles creem que a primeira ressurreição é uma ressurreição invisível, depois tem a ressurreição dos 144 mil, depois tem a ressurreição dos decapitados, depois tem a ressurreição a última ressurreição lá. Então, para eles tem 4 ressurreições, tá? 4 ou 5, tá, entendeu? Tem a ressurreição das 2 testemunhas, tem a ressurreição dos 144 mil, tem a ressurreição dos mártires, tem a ressurreição dos mártires de Apocalipse 20, e aí tem a ressurreição deles, que é a primeira. Todas essas para eles é uma só ressurreição. Nós temos 4 aqui, né? Mas eles falam que é uma. Não. Isso é modalidades de ressurreição, é fases de ressurreição. Todas fazem parte de uma ressurreição. Mas engraçado que nessas modalidades vocês subiram para o céu já e ficou um monte aqui na terra, que vão ressuscitar depois. E Paulo fala que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós vivos se encontraremos com o Senhor nos ares. Mas vocês falam ao contrário. Vocês falam que os mortos em Cristo ressuscitam primeiro, vocês se encontram com Cristo nos ares, mas depois tem a ressurreição das 2 testemunhas, que vão morrer também aqui. Já não é junto com aqueles que Paulo falou, que nós não precederemos os mortos. Ou seja, ninguém vai ressuscitar na frente dos mortos. Não vai ter mortos ressuscitando agora e mortos ressuscitando depois. Os mortos vão ressuscitar todos juntos. Depois nós vamos se encontrar nos ares. É isso que Paulo fala. Mas na Assembleia de Deus é como? Não. Primeiro os mortos vão ressuscitar, que morreram já de todos os tempos, que eram evangélicos, e quem estiver vivo vai se encontrar com o Senhor nos ares. Até aí tudo bem. Tá aí as 2 testemunhas que vão morrer no período tribulacional. Daí elas vão morrer, mas elas vão ressuscitar também. Depois, né? Depois desses mortos. Tá aí os decapitados de Apocalipse capítulo 20 que não colocarem a marca da besta. Esses aí vão ressuscitar também depois. Tá aí os 144 mil que vão morrer também, os judeus que vão morrer também. Vão ressuscitar tudo depois. E isso aí, irmãos, tudo é a primeira ressurreição. A primeira ressurreição morreu 4 tipos de pessoas. Paulo fala que não precederemos os mortos, pessoal. Por que essa doutrina se sustenta? Porque tem um monte de pessoa que vai atrás, bate palma, não estuda. E a visão de Nelson Darby veio, né? E essa visão de Darby, ela veio. E a Igreja Assembleia de Deus abraçou essa visão, né, pessoal? A igreja primitiva acreditava assim? Não. A igreja primitiva não acreditava assim. Os primeiros... só se tu pegar primitivos lá do 4º, 5º século, tá? Já quando teve depois do Concílio de Nicéia, já depois lá os que vêm com heresia, né? A heresia que vão morar no céu. Aí ali, beleza. Tá? Aí, beleza. Agora, se tu pegar os primeiros cristãos do 1º século ali,
Policarpo, Inácio, Clemente, todos esses aí, Justino, João Crisóstomo, todos esses aí, eles vão pregar a primeira ressurreição, sendo a igreja que morreu em Cristo, e todos que morreram em Cristo, que fazem parte da igreja, juntos. Depois, uma ressurreição depois de 1000 anos. Isso que a Bíblia prega, isso que os primeiros cristãos pregavam, isso que John Nelson Darby veio e pregou ao contrário, e isso que muitos assembleanos pregam agora, igual John Nelson Darby, e não como os primeiros cristãos. O engraçado é que na hora de dizer que nós temos que ser igual à igreja primitiva, morrer, dividir os bens, né, como eles dividiam, né? Inclusive a divisão de bens, a igreja adventista ela também fez quando cometeu o erro de cálculo lá de Guilherme Miller, William Miller errou lá, né? Eu falei isso em outros vídeos aqui, vocês podem comentar, podem acompanhar até mesmo um dos meus stories ali que eu fiz no Facebook, ou aqui no meu canal Sacerdócio do Reino de Deus. Vocês vão ver ali que eu mostrei que a igreja adventista, ela doou todos os bens que ela tinha, fez um ato igual a igreja primitiva fazia, né? A igreja primitiva, eles eram unidos até no partir do pão. E o que a igreja adventista fez? Ela fez isso aí também. Por que eles fizeram isso? Daí o porquê já é diferente do porquê a igreja primitiva fazia. A igreja primitiva fazia porque eles eram unânimes, eles tinham um só pensamento, eles eram unidos em tudo, até no partir do pão. A igreja adventista foi fazer isso aí porque ela acreditava que Jesus ia voltar em 1844. Então eles fizeram isso em 1853, em 1854, porque eles estavam esperando a vinda de Jesus. Então para eles não importava mais nada. O adventista crê que vai morar no céu 1000 anos, né? Aí para eles não ia fazer sentido ficar com telefone, casa, carro. Vocês iam para o céu ficar 1000 anos lá, usufruindo das ruas de ouro, dos muros de jaspe, da Nova Jerusalém, que João vê ela descendo para a terra. Para os adventistas eles vão passar um milênio lá, né? O tema aqui não é adventismo, é mais voltado à Assembleia de Deus, né? Mais pegando no pé de alguns assembleanos que seguem essa doutrina aí, que é uma doutrina para mim que não faz sentido, né, pessoal? E, enfim, não é o foco hoje adventismo. Quem quer vídeo sobre adventismo pode olhar aí no canal, que nós temos, né? Então, é uns erros aí que são tristes, né, de ver. Cada ano eles dizem que o anticristo é uma nova pessoa e cada ano eles dizem que a igreja não vai estar aqui porque ela só vai... que o anticristo ele vai se manifestar e quando ele se manifestar a igreja some. Não é o que a Bíblia mostrou para nós, segundo Tessalonicenses ali, né? Segundo Tessalonicenses mostra que ele se manifesta e que Paulo diz que a vinda de Jesus ainda não aconteceu. Daí que o pré-tribulacionista vai falar... Claro, a vinda gloriosa, Paulo está falando. Paulo nunca falou em duas fases. Paulo fala em uma fase. Mortos em Cristo, não precederemos eles. Mortos sobem ao encontro do Senhor. E quem estiver vivo sobe junto. Primeira ressurreição é esta. Tá bom? Então, para a glória de Deus, finalizamos mais uma live hoje aqui. E que Deus nos abençoe a todos. Então, fico com essas palavras. Que Deus te abençoe. Fui, povo de Deus. Bah, povo de Deus.